Boa noite, bem-vindo a mais um Roda Viva. E na bancada de hoje, como entrevistadores, temos a Carla Gimenez, que é editora de economia da revista Isto é Dinheiro, o Conrado Corsaletti, que é editor de política do Estado de São Paulo, o Sérgio Leal, que é repórter especial e colunista do jornal Valor Econômico, Vladimir Safatli, que é professor de filosofia e psicologia da USP, além de colunista da Folha de São Paulo, o Ronaldo Porto Macedo, que é procurador de justiça do Estado de São Paulo e professor de Direito da USP e da Getúlio Vargas, além do cartunista Paulo Caruso e de uma bancada do Centro Acadêmico 11 de Agosto de estudantes da Faculdade do Lago São Francisco, e também de nossos tuiteiros que estão prontos para receber perguntas e sugestões enviadas pela rede social. Boa noite, professor Roberto Mangabeira Unger. Eu gostaria de passar de novo aquela que nós passamos agora há pouco, a declaração que o senhor fez sobre o presidente Obama. Vamos ver como é que é. President Obama must be defeated in the coming election. He has failed to advance the progressive cause in the United States. He has spent trillions of dollars to rescue the moneyed interests and left workers and homeowners to their own devices. Então, professor Mangabeira, por que o senhor, que tinha esperanças no presidente Obama, seu aluno em Harvard, perdeu essas esperanças e quem que o senhor acha que deve ser eleito nas próximas eleições de novembro nos Estados Unidos? Boa noite. Este é um espaço precioso. É natural que me perguntem a respeito de minha visão do presidente Obama, do presidente Lula, da presidenta Dilma. Eu espero, entretanto, se me for permitido expressar um desejo, que possamos dedicar a maior parte desse tempo ao futuro do país. O presidente Obama desperdiçou uma extraordinária oportunidade. Ele foi eleito com imensa esperança. No governo, ele se submeteu aos interesses financeiros e abandonou os trabalhadores e os proprietários de casas. Por consequência, ele deixou de aproveitar a oportunidade criada por essa crise financeira para empoderar a maioria. Os Estados Unidos é um país muito semelhante ao Brasil, caracterizado por uma enorme vitalidade vinda de baixo. A crise foi uma oportunidade para democratizar a economia de mercado nos Estados Unidos e para reorganizar a relação entre as finanças e o sistema produtivo, fazendo com que as finanças servissem à economia real em vez de servirem a elas mesmas. Ele não fez nada disso. A consequência prática é que deixou de desmontar a causa básica da hegemonia conservadora nos Estados Unidos. Pelas últimas décadas do século XX, os conservadores dominaram nos Estados Unidos, combinando concessões materiais aos interesses das classes endinheiradas com concessões meramente simbólicas e moralistas aos interesses da maioria trabalhadora. Os democratas não tiveram um projeto alternativo. O projeto deles tem sido o projeto de seus adversários republicanos, com um pequeno desconto humanizador. A humanização do inevitável virou o leitmotiv daquela política e Obama acompliciou-se com tudo isso. Professor, o senhor mudaria de ideia caso fosse chamado a integrar o governo Obama para ajudá-lo? Não, eu não posso ser chamado para integrar o governo Obama porque não sou cidadão dos Estados Unidos. Sim, mas agora, se a pergunta é uma pergunta a respeito
da minha posição com respeito ao presidente Lula, também responderei diretamente. Eu condenei o presidente Lula no seu primeiro mandato, condenei em termos muito pessoais no momento de paixão política. O presidente Lula, apesar disso, me convocou para trabalhar com ele na construção de um projeto do futuro do país. E quando aceitei esta convocação, feita com grande magnanimidade, ele me deu um apoio amplo no exercício da minha tarefa. Entretanto, é preciso ressalvar o seguinte. Primeiro, eu reconheço que temos um problema estrutural de corrupção no Brasil. E esse problema tem soluções. As soluções passam pelo financiamento público das campanhas e a restrição ao dinheiro privado, pela substituição da grande maioria dos cargos de indicação política por carreiras de Estado e por uma reforma do processo orçamentário que aumente o cunho impositivo do orçamento. Em segundo lugar, eu entendo que o governo do presidente Lula marcou dois grandes avanços na história do país. Um no plano prático e o outro no imaginário. No plano prático, democratizou o acesso ao consumo. E no imaginário, ao eleger o presidente Lula e ao admirá-lo, o povo brasileiro, de alguma forma, aceitou-se a si mesmo, porque viu no presidente Lula um deles. Mas a tarefa do governo Lula não é a mesma tarefa da próxima etapa do país. Agora nós temos que nos dedicar a uma obra mais difícil, que é democratizar o acesso aos recursos e às oportunidades da produção e do ensino. Democratizar o mercado e aprofundar a democracia. Professor, Isso me leva ao terceiro ponto, sobre o qual espero tenhamos depois oportunidade de conversar. Nada na minha aceitação do cargo no governo Lula e no meu exercício daquele cargo diminui a minha discordância com o ideário programático dominante no país e representado pelas duas grandes forças do PT e do PSDB. Eu me oponho a este ideário e creio que o grande momento agora é a construção de uma alternativa. E nós temos condições práticas para realizá-la. só voltando para fechar o assunto, quem que o senhor acha que deveria ganhar as eleições nos Estados Unidos? O Romney, os republicanos? O meu ponto de vista foi que se Obama não for derrotado, Mas por quê? não há oportunidade pelo seu contendor. Se ele não for derrotado, não haverá oportunidade para reorientar o Partido Democrata e fazer do Partido Democrata o veículo de uma alternativa genuína nos Estados Unidos. Então, é evidente que esta opção tem um custo, e aí vem as opções trágicas da política. Um custo, por exemplo, nas indicações para o judiciário e para a administração pública. Se eu acreditasse que a divergência de conteúdo entre Obama e Romney fosse grande, a minha conclusão seria diferente. Mas eu não acredito nisso. Mas mesmo assim o senhor pensa que deve vencer o Romney, ou seja, quanto pior, melhor, para recuperar o Partido Democrata. Não, é isso? Não, quanto pior, melhor, não. A minha tese... Mas o Romney é pior que o Lula. A minha tese é que a diferença entre essas duas forças agora é pequena. Há diferenças, mas elas são relativamente modestas.
e que, se Obama for reeleito, continuaremos nos Estados Unidos sem uma alternativa real no Partido Democrata. Ou seja, não vale o esforço, é isso? Quer dizer, virando o seu raciocínio, o problema é que os progressistas nos Estados Unidos, como em muitos outros lugares, sempre estão na tese do mal menor. Quando a diferença entre o mal menor e o mal maior fica muito pequena, como eu creio que agora é nos Estados Unidos, é preciso romper com esse raciocínio Professor, e enfrentar os riscos da política. o que o senhor está dizendo é que não há uma diferença substancial entre o Partido Democrata e o Partido Republicano. E o que nós estamos vendo daqui é que, embora o Partido Democrata, sob Obama, tenha sido obrigado a um governo bem mais conservador do que se imaginava, o Partido Republicano está dando uma guinada muito mais à direita, um ideário aprofundando certas opções liberais que o senhor condena. Não é o Partido Republicano que seria eleito. Nós estamos falando da eleição à presidência. Mitt Romney, que tem guinado à direita para poder acompanhar um partido que está indo não para é verdade. Não é verdade. Obama é um democrata chamado centrista e Romney é um republicano moderado, também considerado centrista. Antes da campanha, né, professor? E os dois, cada um deles, provavelmente governará numa negociação com esses dois partidos. A minha preocupação ali é não se haver construído no país nem a perspectiva de um outro projeto. Agora, isso Professor, fica... Não, sobre esse outro projeto, o senhor falou da necessidade de democratizar a economia de mercado, né? Minha pergunta é o que o senhor entende exatamente por democratizar a economia de mercado? É possível, por exemplo, como o senhor falou, submeter o sistema financeiro aos ditames da economia real dentro da estrutura da sociedade capitalista tal como ela se apresenta atualmente? Sim, vamos tomar o exemplo específico da relação entre o sistema financeiro e a economia real. Em todas as economias de mercado existentes no mundo, o sistema produtivo se autofinancia, em grande parte, com base nos lucros retidos e reinvestidos das empresas privadas. E para onde vai, então, todo aquele dinheiro que está nos bancos e nas bolsas de valores? Teoricamente, seria para financiar a agenda produtiva da sociedade. Na realidade, a vasta preponderância daquele capital tem uma relação só indireta e episódica com a produção. Eu sustento que não tem de ser assim e que há um conjunto de iniciativas específicas que canalizariam a poupança para a produção. Do mesmo modo, nós vemos nos Estados Unidos e em outras grandes economias do mundo agora uma transformação dos estilos de produção. Começa a surgir no mundo um novo paradigma produtivo, caracterizado pela inovação permanente e pela atenuação dos contrastes entre as tarefas de mando e as tarefas de execução. O problema é que a grande maioria da força de trabalho está excluída dessas vanguardas produtivas. Como propagar o novo experimentalismo produtivo para grandes setores do mercado? Por um novo modelo de associação estratégica descentralizada entre os governos e as empresas. Não seria nem um modelo asiático de imposição de uma política industrial e comercial unitária pela burocracia do Estado. Nem o modelo dos Estados Unidos, que copiamos no Brasil, de regulação à distância das empresas. Seria uma forma de parceria descentralizada, pluralista, participativa e experimental.
Isto é exemplo de transformação do conteúdo institucional do mercado. Todo o debate ideológico no mundo, nos últimos 2 séculos, foi dominado por um modelo hidráulico. Estado e mercado. Mais Estado, menos mercado. Mais mercado, menos Estado. Agora começa a surgir no mundo um novo debate a respeito das formas alternativas do mercado, da democracia e da sociedade civil independente. É isso que eu quero. É o que quero, em primeiro lugar, para o Brasil e, secundariamente, para o país no mundo mais parecido com o Brasil, que é os Estados Unidos. Professor, quem estaria aplicando no modo que o senhor julga pertinente ao mercado financeiro a favor do setor produtivo? Que país no mundo está fazendo isso de maneira correta? Não há um único modelo que nós possamos copiar, mas há grandes variações. Todo o conteúdo da economia de mercado é um conteúdo inventado. Não é algo natural, não é um fenômeno da natureza. Nós não temos de tomar como uma constante esta forma atual de organização da economia de mercado. E aí é que chegamos ao Brasil. Isto é a ponte com o debate brasileiro. Nós temos tido no Brasil essas duas forças representadas pelo PSDB e pelo PT, cada vez mais semelhantes, convergindo para o ideário que me parece o caminho errado para o Brasil. O ideário do PSDB foi, historicamente, o ideário de adoção de um formulário institucional recomendado pelas potências liderantes e de políticas sociais compensatórias destinadas a atenuar, numa suposta longa transição, os custos sociais da adoção daquele formulário. E o PT, na sua origem histórica, em vez de adotar o formulário, procurou representar os interesses e as perspectivas da minoria organizada da sociedade brasileira. E combinou com isto também uma dedicação muito mais sincera, a meu ver, às políticas sociais. Depois, no poder, o PT substituiu essa representação da minoria organizada também pela rendição ao formulário institucional. Resultado: nós temos agora, na política brasileira, apesar da proliferação de partidos, só uma ideia politicamente constituída. É uma ideia que se poderia chamar a Suécia tropical. A ideia é imitar o caminho dos países do Atlântico Norte, esquecendo que o que aqueles países têm de liberdade e igualdade foi a consequência de décadas de luta sobre a organização do acesso às oportunidades econômicas e educacionais. E vemos só o epílogo, o último capítulo das políticas sociais. O senhor é filiado ao PMDB. O que o PMDB difere de tudo isso? O PMDB é visto como um partido patrimonialista, nepotista, atrasado, com vastas áreas corruptas, com líderes, chefetes regionais ou estaduais. Por que o senhor está no PMDB e o PMDB é uma alternativa a esse pensamento único que o senhor está descrevendo? Ninguém pode estar satisfeito com o quadro partidário brasileiro. A verdade é que o sistema partidário brasileiro nunca se recuperou do regime militar. Eu sou um dos fundadores do PMDB. Eu sou o autor do manifesto de fundação do PMDB. Nós idealizamos o PMDB naquela época como uma convergência dos que chamávamos os liberais progressistas com a esquerda independente.
Não era o projeto do regime, naquela época, que queria isolar a esquerda. Depois eu saí do PMDB por divergência, quando o grupo que entendíamos adesista e conservador entrou novamente no partido. Agora, diante desta hegemonia exercida na política brasileira pelo eixo PT e PSDB, eu vejo o PMDB como um grande campo aberto. Um espaço que reflete os defeitos, as mazelas, as confusões do país e da política brasileira. Mas, pelo menos, é um terreno no qual se pode lutar, junto com outras forças, pela construção de uma alternativa. Professor, o senhor não vê hoje muita diferença entre o candidato democrata e o republicano? Pelo menos vocês estão se aproximando. PT e PSDB também o senhor acha que estão partindo do mesmo projeto, de Sim. formulário único, etc. E o senhor já pertencia a 4 partidos. Ao Sim. PDT com Brizola, PSB com Ciro, o partido do Bispo Crivella, que o levou ao Porque governo. procurei... Qual é o papel que o senhor vê realmente do partido numa democracia? O senhor fala do PMDB, não está falando como um partido onde o senhor vai militar, está falando como um espaço aberto onde todo mundo pode fazer mais ou menos o que está pensando. Eu acredito em partidos. Isto tem sido um dos meus problemas no meu engajamento na política brasileira. Mas a minha lealdade última não é a grupos políticos, é a um ideário. E eu procurei, em cada momento, o que me parecia o caminho mais promissor. Mas E andar existe por fora. lugar para o partido na democracia ou ele é só uma escada para o poder? Não. Nós temos que construir partidos. Mas a realidade na história brasileira é que os partidos fortes surgem em resposta a projetos políticos fortes. Eles não são um requisito anterior. Como no regime da Constituição de 46, nós estávamos começando a ter um sistema partidário autêntico, organizado em torno da polarização em relação à política de Getúlio Vargas. Agora, o que quero eu? O que quero eu é uma alternativa no Brasil a essa política da Suécia tropical. Professor, mas o PMDB não é justamente o partido que sustenta essa dicotomia entre PT e PSDB, ora apoiando um, ora apoiando o outro, e não vem exatamente como um contraponto? Não há uma incongruência aí nesse seu desejo? Não exerce, até agora, não, da forma que eu gostaria que exercesse este papel. Agora nós temos que levar em conta as particularidades da circunstância. Eu tenho grande confiança, grande esperança na presidenta Dilma. Eu a conheço e dialogo com ela há mais de 30 anos. E entendo que ela compartilha estas preocupações. Lembra-se que comigo ela militou no PDT. E nós todos víamos no PDT, na liderança do Brizola, uma tentativa de interrogar o enigma brasileiro, que é o grande Brasil desorganizado, não só do povão, mas das classes médias. Agora nós temos essa tarefa de superar o estágio da democratização do consumo e instrumentalizar o atributo mais importante do nosso país, que é a vitalidade, o dinamismo que vem de baixo. Eu vejo 3 grandes eixos para esta construção. Um deles é, como conversávamos, a democratização da economia de mercado, das oportunidades econômicas. Por exemplo, na política agrícola, superar o contraste ideológico entre agricultura empresarial e agricultura familiar, assegurando atributos empresariais
para a agricultura familiar. Construiu uma classe média rural forte no país, em todo o país, como vanguarda de uma massa de trabalhadores rurais que avançará atrás dela. E atenuar o contraste entre cidade e campo pela industrialização rural. E na política industrial, cuidar do mais importante na economia brasileira, que é a multidão de pequenas e médias empresas. Elas estão agora empurradas para trás, para uma retaguarda tecnológica e organizativa, para o atraso. Se nós dessemos, ainda que há uma parte desse mundo empresarial emergente, um acesso às práticas vanguardistas, nós produziríamos uma revolução produtivista no país. Segundo grande eixo, educação, a capacitação do povo brasileiro. Duas grandes prioridades. Uma é reconciliar a gestão local das escolas com padrões nacionais de investimento e de qualidade. E outra é transformar radicalmente o paradigma pedagógico. Substituir o que temos tido, decoreba, o enciclopedismo informativo raso, por um ensino analítico e capacitador. E o terceiro grande eixo é começar a construir no Brasil uma democracia de alta energia, uma democracia mudancista, que não dependa de crises para facultar transformações. E isto começa no esforço de tirar a política da sombra corruptora do dinheiro. É, portanto, uma agenda de inovações institucionais que se contrapõe ao ideário da Suécia tropical. Professor, sobre essa democracia de alta voltagem que o senhor falou, eu queria só entender um ponto, que é o seguinte: o senhor insistiu nessa centralidade da forma partido como instrumento de mobilização política. Agora, por que insistir, então, na centralidade da forma partido? Nós vemos hoje, por exemplo, vários jovens que estão descontentes, que vão às ruas para tentar inventar uma política para além dos partidos. Por que o senhor não, de uma certa maneira, adotaria essa posição também? Eu não sustentei que o partido é um instrumento único. Vejo, historicamente, nos partidos políticos, uma aspiração para cuja execução nós ainda não temos outro instrumento, que é um projeto global para a sociedade, não apenas a representação de interesses setoriais. No Brasil, além de todas essas divisões, nós temos a divisão entre a minoria organizada e a maioria desorganizada, inclusive a maioria desorganizada das classes médias. E o país todo se sente sufocado por um condomínio de corporativismos. Eu vejo os partidos políticos potencialmente como um instrumento para romper isto. Mas eu não tenho a ideia de que uma reforma da política milagrosamente transformará a natureza da nossa vida pública. A elite reformista no Brasil costuma dizer que a reforma política é a mãe de todas as reformas. Nenhum país reforma o seu Estado e a sua política para depois decidir o que fazer com o Estado e a política reformados. A transformação das instituições políticas tem de ocorrer no meio de uma luta para reorientar o caminho econômico e social do país. E é isto que eu quero. Professor, vou conversar o Ronaldo Macedo fazer uma pergunta que ele ainda não fez. Parece que, professor, o senhor costuma colocar bastante ênfase nessa dimensão, digamos, da política de alta energia e da ruptura das instituições, e isso liga, digamos, a sua crítica ao governo Obama e a essa necessidade, digamos, de alguma forma, um projeto político galvanizar algum movimento de transformação. Agora, uma boa parte até da defesa do Obama é de que, bom, os inimigos do Obama foram uma das principais causas que impediram que ele levasse o seu governo
ao ponto em que ele provavelmente desejaria. Alguém poderia, portanto, replicar. Não foi por falta de ideias tanto, mas foi porque não convenceram os russos. Ele tinha inimigos lá, os republicanos, notadamente, aqueles que ganharão se ele perder, é que justamente participaram desse bloqueio. E o seu próprio, digamos, engajamento na política brasileira sempre esteve vinculado a personalidades políticas de ruptura. Era o Brizola, era o Ciro Gomes. O que eu acho que está relacionado um pouco também a essa... São políticos que sempre tiveram uma certa desconfiança, vamos dizer, com o partido, ou sempre foram maiores do que os partidos que às vezes eles estavam. Então, a pergunta como é que o senhor não confia demais, digamos, nesse personalismo, nessa dimensão quase que de ruptura carismática para essa transformação política? Não. A virtude política é um substituto perigoso e transitório para as mudanças institucionais, que é o que nós queremos. Veja o caso do presidencialismo americano, que nós copiamos junto com o federalismo americano. O presidencialismo americano foi desenhado deliberadamente para dificultar a transformação política da sociedade. Ele associa no seu desenho institucional um princípio liberal de fragmentação do poder com um princípio conservador de desaceleração da política. E o efeito prático desta associação é fazer com que as mudanças dependam das crises. Sem crise não há mudança. Pela regra dessa fórmula institucional. Isto não interessa a nós, não interessa nem aos americanos, mas muito menos a nós. Agora, se nós simplesmente adotássemos um parlamentarismo de estilo europeu no Brasil, sem outras mudanças anteriores, nós simplesmente concentraríamos o poder numa oligarquia partidária contrária às transformações. Portanto, há uma etapa anterior, que é redesenhar o presidencialismo. Redesenhar o presidencialismo para reafirmar o princípio liberal, porém repudiar o princípio conservador. Como? Dotando o regime presidencial de mecanismos para a resolução pronta dos impasses. Por exemplo, por eleições antecipadas ou por plebiscitos programáticos abrangentes. Mas tudo isto, eu insisto, começa num esforço anterior para cortar o vínculo entre política e dinheiro. Eu agora me reporto à parte inicial da sua intervenção. Eu dizia, Brasil e os Estados Unidos são países muito parecidos. Dois países de tamanho quase idêntico, construídos na base do povoamento europeu e da escravidão africana. Países muito religiosos e multiétnicos, e são os países mais desiguais de seus respectivos tipos. E, paradoxalmente, nesses dois países muito desiguais, a maioria das pessoas comuns continua a julgar que tudo é possível. Entretanto, há um sentido em que nós somos muito diferentes dos Estados Unidos. Eles acreditam que descobriram, no momento da fundação da república deles, a fórmula definitiva de uma sociedade livre, que tem de ser apenas ajustada de vez em quando. Nós sofremos do problema exatamente oposto. Nós nunca acreditamos nas nossas próprias construções institucionais e todas as nossas instituições são importadas. Por isso não servem a essa obra libertadora no Brasil. Professor, o senhor está dizendo que os Estados Unidos são muito parecidos com o Brasil, eu até entendo por onde o senhor está caminhando. Eu só queria entender o seguinte, diferente dos Estados Unidos, o Brasil não investe em educação da maneira adequada, nem em comparação Sim. a outros países do bloco de emergentes BRICS, né? Sim. A gente acabou de aprovar na comissão da Câmara um projeto para aumentar para 10% do PIB o investimento em educação e, no entanto, tanto o ministro da Educação como a presidente Dilma
ficaram em silêncio dizendo, vamos ver, não se pode fazer irresponsabilidades com os gastos públicos. Por que o Brasil ainda não incorporou essa briga? Por que isso não é uma bandeira que a oposição toma, ou até o setor privado, porque afinal de contas está sofrendo com falta de mão de obra qualificada? Vamos construir o ideário. Faz parte desse projeto alternativo. Como eu dizia, uma prioridade é sistêmica. Num país tão grande e variado como o Brasil, nós não podemos administrar as escolas de forma centralizada. As escolas precisam ter gestão descentralizada, mas os padrões de investimento de qualidade precisam ser nacionais. Como reconciliar gestão local com padrões nacionais? Depende de 3 instrumentos. Primeiro, um sistema de avaliação. O nosso já é bastante bom. O segundo é um mecanismo para redistribuir recursos de lugares mais ricos para lugares mais pobres. Estamos começando a ter. E o terceiro é um procedimento corretivo, associando as 3 instâncias da federação em órgãos que assumiriam redes escolares locais defeituosas, consertariam essas redes e as devolveriam consertadas. Esse é um eixo. O outro eixo é o conteúdo. O que acontece no Brasil é que quando nós tentamos nos rebelar contra o enciclopedismo decoreba, caímos nos modismos pedagógicos. Há 3 preocupações centrais no ensino básico, fundamental e médio. Primeiro é a capacidade de análise verbal. O que acontece no Brasil quando se convida o aluno a analisar um texto? Ou ele repete o texto, a mente como espelho, ou ele entende o convite como uma oportunidade para uma livre associação de ideias. Portanto, há a alternância entre o devaneio e decoreba. Matemática, não como um conjunto de fórmulas tanque, mas como uma escada analítica e método científico. Cada uma das disciplinas científicas vistas como a aquisição de uma capacitação metodológica, uma maneira de pensar e de fazer. Se focarmos isso, podemos esquecer tudo o resto. E é isso que eu quero, porque o que é o Brasil culturalmente? Uma grande anarquia criadora, um sincretismo rebelde. E o que fizemos nós? Nós adotamos como nosso método do ensino um ensino francês, canônico, dogmático, que é a negação de nossa natureza. Sem guerras, decidimos fazer guerras contra nós mesmos. Tá certo. Professor, eu vou, antes do intervalo, que a gente precisa fazer um intervalo, eu vou passar uma pergunta de um aliado, discípulo, adepto do senhor, e depois vamos para o intervalo e o senhor repete, o senhor responde, tá certo? Vamos ver. Estatísticas, pela primeira vez, dizem que o Brasil deixa de ser majoritariamente católico, pelo menos em algumas regiões. Cresce o número de evangélicos. Cresce igualmente a percentagem de sem religião. Temos também a presença importante de paganismos africanos em nosso imaginário. Que papel o Brasil pode desempenhar na criação daquilo que o senhor chamou a religião do futuro? Então, nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com o professor Roberto Mangabeira Unger, que vai responder a pergunta do Caetano Veloso. No centro do Roda Viva de hoje, temos o ex-ministro de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, que vai responder a pergunta do Caetano Veloso, que notou que caiu o número de católicos no Brasil, proporcionalmente, mas continua um país religioso, com aumento dos evangélicos, credos africanos,
e ele pergunta qual o papel do Brasil na criação do que o senhor chama de religião do futuro. E eu acrescento, o senhor é religioso, ou vai à missa, acredita em Deus, vai à Umbanda, enfim, qual a sua posição pessoal em relação a isso? Primeiro, eu não posso responder de forma simples a essa pergunta. Eu não sou adepto de uma das religiões constituídas agora, embora eu tenha sido formado como católico, e todo o meu pensamento é muito influenciado pelo cristianismo. E eu creio no imperativo de uma revolução religiosa no futuro. Isto é um outro assunto. Caetano Veloso se refere a esta profusão de vozes proféticas e convicções religiosas no Brasil. A vida religiosa do povo brasileiro é quente. Esse é o lado bom, do meu ponto de vista. O povo brasileiro começa a experimentar formas de consciência. O lado ruim é que estas vozes proféticas ainda não encontram uma tradução secular, não traduzem uma mensagem para a vida pública brasileira. A vida religiosa do povo brasileiro é quente, mas a vida política do povo brasileiro é fria. E quem procura transpor esta fronteira e colocar o quente na política é aqueimado de folclórico. Não, os evangélicos estão participando cada vez mais da política, eles têm bancada, eles têm canais de televisão, eles estão cada vez mais seculares. Isso... Não, setorialmente. Né? E isto está relacionado com as grandes correntes históricas da política brasileira. No fundo, esses partidos todos, seria possível dizer, olhando para trás, que o Brasil sempre teve dois grandes partidos. O partido dominante é o partido da onda. E o Brasil foi quase sempre governado pelos militantes desse partido da onda. O partido da onda diz, há uma onda no mundo, é a correlação de forças. Nós não podemos romper essa onda, desafiá-la. Nós somos periferia. Vamos surfar na onda. Isso é o partido da onda. Quase todos os presidentes, com algumas exceções, foram do partido da onda. E há um segundo partido na história brasileira, que é o partido da mensagem. Os liberais puros, os socialistas puros. E o partido da mensagem tem a seguinte angústia. Por que isto aqui não é como a Inglaterra, como a França, como os Estados Unidos? Tem que ser como lá. E a maneira de fazer com que isto seja como lá é copiar as instituições de lá. Portanto, a mensagem do partido da mensagem é a cópia. O partido da mensagem, paradoxalmente, nunca teve mensagem. Eu quero acabar com os dois partidos, o da onda e o da mensagem. E aí vira uma luta que exige, entre muitas outras iniciativas, a mobilização da energia profética. E eu lhe asseguro que os tutores do país, reunidos nas suas grandes academias, vão atacar todas essas tentativas como folclóricas. E nós vamos ter uma briga. Esse partido que está no poder, o PT, é um partido da onda ou da mensagem? No início era o partido da mensagem, depois decidiu ser parte do partido da onda. E isto é, em geral, o que ocorre. Como eu dizia, a diferença entre o PT e o PSDB se estreitou. O PT, na sua parte preponderante, se converteu ao formulário institucional e procura humanizá-lo com políticas sociais. E é isso que nós temos. Isto é o que eu dizia, é a ideia quase que única na política brasileira, que eu quero subverter. Professor, sim. Eu gostaria de entender sobre essa questão de uma subversão da política, não só brasileira, mas ao que parece mesmo da política de democracia, tal como ela é hegemônica hoje em dia. Eu queria entender um pouco melhor essa sua proposta de reconstrução do presidencialismo. Porque o senhor falou
nesse caso, por exemplo, em plebiscitos programados, em eleições antecipadas. E, aparentemente, olhando um pouco à distância, parece que isso acaba por fortalecer, digamos assim, a capacidade decisória soberana do Poder Executivo. Quer dizer, não haveria aí, na verdade, uma maneira de não dar conta de forma um pouco mais livre da participação popular e da necessidade de criar mais densidade popular para além do fortalecimento do Executivo? Primeiro, em geral, eu acredito que toda grande transformação tem de ocorrer simultaneamente de cima para baixo e de baixo para cima. E vamos tomar o caso que o senhor levanta da reforma do presidencialismo. É um exemplo concreto da tarefa de como pensar institucionalmente. Copiamos o presidencialismo americano. O presidencialismo tem uma grande vantagem para um país como o Brasil, que permite uma marcha direta ao centro do poder. Os senhores se referiram a Brizola, Ciro Gomes, homens em que eu vi uma chance de romper com esse sistema e transformá-lo. Essa é a vantagem. E por ter esta vantagem, as elites brasileiras, periodicamente, tentam acabar com o presidencialismo. Não aguentam esse susto periódico. Amanhã pode chegar ao poder alguém determinado a mudar as coisas. Vamos acabar com o presidencialismo e constituir um regime puro parlamentar em que nós vamos compartilhar o poder entre nós mesmos, dizem os políticos. Seria muito ruim. Agora, o presidencialismo clássico que nós copiamos, assim como tem uma vantagem, tem uma desvantagem grave. Que ele foi organizado para impedir a transformação política. Esse é o sistema madisoniano que nós copiamos. O que nós temos que fazer, portanto, nessa fase histórica, é separar o bom do presidencialismo do ruim do presidencialismo, dotando o regime presidencial de mecanismos para a superação dos impasses. E, com isso, transformando o regime numa máquina para acelerar a política. Agora, isso não existe. Não há um paradigma que nós possamos copiar. Aí vem o problema do pensamento. O que fazem, em geral, os nossos juristas? Imaginam que a tarefa deles é estudar a Constituição francesa, americana, inglesa e misturá-las. E onde está a tarefa principal do pensamento jurídico, que é a imaginação institucional? Não existe. Isto é um exemplo concreto de como nós nos subordinamos às correntes dominantes do pensamento. Nas ciências sociais positivas, como a economia, prevalecem as tendências de racionalização do existente. Nas disciplinas normativas, como o direito e a filosofia política, é a humanização do existente. E nas humanidades é o aventureirismo subjetivista, completamente desconectado da transformação de qualquer coisa. E os expoentes dessas três tendências fingem ser adversários quando nós sabemos que eles são aliados na tarefa de desarmar a imaginação transformadora. Agora, qual então a vocação do pensamento brasileiro, da inteligência brasileira? É rebelar-se contra isso, é construir no nosso país, com a instigação da nossa realidade, um outro impulso de pensamento que se rebele contra essas tendências racionalizadoras, humanizadoras e escapistas e que insista no vínculo entre entendimento do existente e imaginação do possível. Mas dentro da tradição do pensamento brasileiro... Quando o senhor foi brasileiro... ministro, o senhor chegou a comentar que ideias não lhe faltava caneta. E agora o senhor estava falando de pessoas que lhe inspiraram a ter adesão a partidos, como o caso do Brizola, o caso do Ciro Gomes. Falou há pouco tempo, respondendo a pergunta do Caetano, falou de necessidade de profetas, de profecia.
O senhor não está falando, não está defendendo um pouco o messianismo na política? Não, nada e de não é um messianismo. pouco também a ideia, aí passando um pouco na experiência que o senhor teve dentro do governo, nós não estamos falando aqui de ideias que são até ideias originais, ideias criativas, mas que elas não conseguem encontrar a sua viabilidade e os instrumentos na vida política e econômica do país? Discordo. Agora, não adianta discutir no abstrato. Vamos tomar um caso concreto. Nordeste. Uma das minhas tarefas no governo foi propor programas regionais, projetos para as regiões do Brasil não resolvido, entendendo essas regiões como vanguardas possíveis de um novo modelo de desenvolvimento. Um modelo baseado em ampliação de oportunidades para aprender, para trabalhar e para produzir. Nordeste. Nordeste não tem projeto, desde a época de Celso Furtado. No Nordeste vivem 30% dos brasileiros. No vazio do projeto, o que há é uma combinação de duas ilusões. Uma poderíamos chamar o São Paulismo, que é a imitação do paradigma produtivo de São Paulo de meados do século passado. Grandes siderurgias, grandes refinarias, num regime de enclave. Não muda nada. E a outra é o pobrismo. Vamos fazer pequenas cooperativas artesanais para cuidar dos pobres. Enquanto isso, o Nordeste fervilha de energia produtiva e cultural. Eu vi no interior de Pernambuco, por exemplo, todas as etapas do chamado capitalismo, desde o século XVI até hoje, coexistindo nos mesmos lugares. Uma imensa confusão. Eu vi milhares de Benjamin Franklins, inventores tecnológicos espalhados pelo Nordeste, inventando tecnologias sem sequer formação secundária. É isso que existe. Esta é a realidade deste Brasil, que há uma multidão empreendedora emergente e há uma massa atrás dela querendo pegar aquele caminho. E o que nós temos que fazer não é inventar fórmulas mirabolantes, é instrumentalizar essas realidades existentes. É a partir do que já existe nas regiões como o Nordeste. E por que não se Para faz isso? isto, porém, precisaríamos inovar nas nossas instituições. E isso não é folclore. Isto é a tarefa da libertação do povo brasileiro. E nós temos que atacar de frente a intelectualidade e a classe política que quer desmerecer a tarefa da reinvenção para nos manter acorrentados. E, professor, 2 anos depois dessa experiência de governo, no governo Lula, o que ficou de projeto do senhor? Chegava-se a dizer que o senhor tinha ali o Ministério do Futuro, né? O que ficou de projeto para o futuro que ou foi assumido pelo governo Dilma, continuou-se no governo Dilma, assumido pelo governo Lula e o que foi abandonado? Mas, assim, hoje, o que ficou? Eu trabalhei em 3 planos e não é justo avaliar foi um trabalho de 2 anos, só pelos seus resultados imediatos. Primeiro plano, e o que de alguma forma avançou mais, foi o dos projetos regionais, da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste. Aí são mundos reais, não são apenas fatias da vida. Entendidas essas regiões como vanguardas potenciais do novo modelo de desenvolvimento. Segundo, foram projetos setoriais, educação, relações capital-trabalho, em que eu propus. Vou dar o exemplo da relação capital-trabalho. Metade da população economicamente ativa do país está nas sombras da ilegalidade, na economia informal. Isto é uma calamidade para o povo brasileiro. É uma calamidade moral e política, não apenas econômica. E uma parte crescente dos assalariados na economia formal estão em situações precarizadas, de trabalho temporário, terceirizado ou autônomo.
Juntando esses dois pedaços, é a maioria do povo brasileiro que está fora do regime oficial do trabalho. Nós não vamos prosperar como uma China com menos gente, apostando em trabalho aviltado e desprotegido. Nós temos que construir um novo estatuto jurídico para organizar, representar e proteger essa maioria trabalhadora e apostar na qualificação do trabalho. Isso vem junto com educação. Eu passei um ano dialogando com as centrais sindicais com o estímulo do presidente Lula. No final das contas, julgou-se que não havia oportunidade política para avançar naquele momento, mas a semente foi lançada. Em qualquer país, as reformas que eu propus seriam nitroglicerina. Estão tocando nas relações básicas de trabalho e capital. E onde está esse tema no discurso político brasileiro? Isso não existe. Um problema central do povo brasileiro. O terceiro grande eixo foi a defesa do nosso país. A Estratégia Nacional de Defesa, que foi adotada, transformada em lei, e que na apresentação foi referida por um pormenor inteiramente secundário. Nós temos que nos defender. Nós temos que ter um complexo industrial e tecnológico de defesa. Nós temos que dar nova vida, não só ao serviço militar obrigatório, mas a um serviço social para aqueles que não prestem o serviço social. A nação não pode organizar a sua defesa de maneira a pagar os pobres, os mais pobres, para defender os outros. É contra a República. São esses os grandes interesses do Estado que estão em jogo. Eu não me conformo do silêncio absoluto que cerca esses problemas nacionais no meu país. E eu vou me rebelar contra isso, ainda que o preço seja ser visto como romântico, quixotesco, folclórico e assim por diante. Os defensores da Suécia tropical continuarão a manter a ideia de que a rendição deles é o realismo. Assim é fácil ser realista. Professor, o senhor enxerga na... Cara, sinto muito, mas a gente vai ter que fazer mais um intervalo. Depois que você volta, a gente vai fazer o intervalo e já volta com a entrevista com o professor Roberto Mangabeira Unger. Voltamos ao vivo para todo o Brasil, no centro do Roda Viva, o professor e filósofo Mangabeira Unger. Antes de passar a pergunta para Carla Gimenez, eu quero voltar um pouco à pergunta do Sérgio Léo e comentar o que o senhor falou. Pelo que o senhor escreveu, pelo que eu li nos seus livros, vamos dizer, a força social que encarnaria essas transformações que o senhor propõe, essa rebeldia, estaria muito na classe média, uma classe média empreendedora que quer virar patrão, que quer ter seu pequeno negócio, que pode romper esse círculo institucional. Salvo engano, é mais ou menos isso que o senhor diz. Agora, a atuação política do senhor me parece muito baseada no homem providencial. É o Brizola, é o Ciro Gomes, e no fim fica me parecendo um misto de voluntarismo com messianismo. Faltam Mangabeiras Unger por aí para levar essa mensagem adiante. Isso é política, professor? Não, e não é nisso que eu acredito. Mas então qual a força social e como ela se organiza? Não, mas primeiro, vamos por partes. Então, primeiro, transformação tem que vir de cima e de baixo, ao mesmo tempo. Onde está escrito isso? Na Revolução Francesa não foi assim, na Revolução Russa não foi assim, na Revolução Americana não foi assim. Não, é sempre assim. Transformação duradoura envolve movimentos de baixo e de cima, simultaneamente. E a transformação de baixo no Brasil não é corretamente caracterizada como apenas o advento de uma nova classe média.
de fato, há uma segunda classe média no Brasil, uma pequena burguesia empreendedora, mas atrás dela vem uma massa popular, esses batalhadores que às vezes têm 2, 3 empregos, que estão lutando para subir também. E uma perspectiva de autoajuda, de autoconstrução, de iniciativa. Historicamente, a esquerda europeia elegeu a pequena burguesia como sua principal adversária. E virou, no século XX, a base social mais importante dos movimentos de direita. Eu não gostaria que este erro fosse repetido no Brasil. Aí vem a questão daquilo que eu mais prezo, que é as transformações institucionais. Não acredito em política que não tenha ideia e que não tenha projeto institucional. Só as instituições providenciam um legado duradouro. Mas nesse sistema que nós temos, que foi organizado para inibir e suprimir as mudanças, nós temos que atuar, insisto, dos dois lados. Nós temos que buscar o poder central e, ao mesmo tempo, nós temos que organizar movimentos e experimentos embaixo. Esperar que esta combinação crie o terreno propício para a reinvenção das instituições. Enquanto nós não tivermos as instituições de que nós precisamos, nós vamos precisar de pessoas prontas a romper os nós gordos. É a única maneira. Senão, toda a política vai ser uma política de cooptação, de pequenos ajustes, de pequenos arranjos, de pequenas imitações. E é esta pequena política que se vai chamar a política realista. Carla, por favor. O senhor falou sobre essa revolução dos empreendedores, né? De alguma maneira o Brasil começou isso por meio do microcrédito, empreendedor individual, há um estímulo. Só que mesmo essa classe que cresce, enfim, que tenta se firmar, ela chega num ponto em que a gente tem um nó que o senhor também tocou enquanto esteve no governo, que falava, por exemplo, a Embrapa da indústria, né? A gente está num problema no Brasil em que a indústria não cresce, já teve todas as soluções imediatas de curto prazo, desvalorização, etc., para que isso mudasse e o quadro não muda. Claro, a gente tem um cenário internacional que não favorece. A gente está na iminência de uma mudança de uma política industrial forçosamente por um quadro negativo? A presidenta Dilma tem a possibilidade de fazer uma transição para que haja uma maturidade nessa classe industrial, vamos dizer assim, Respondo à sua pergunta de 2 ângulos. Primeiro ângulo, eu me refiro a uma experiência que eu estou tendo agora. Agora, cada mês eu estou passando alguns dias no estado de Rondônia e atuando como um voluntário cívico para ajudar o governo a definir algumas iniciativas que eu quero que sirvam de exemplos. Rondônia é um estado construído por uma multidão de pequenos e médios empreendedores vindos do sul. É justamente um exemplo desse novo Brasil que estamos aqui discutindo. E falta tudo. O estado continua a resvalar num primarismo produtivo e educacional. Mas tem essa imensa energia que nós precisamos organizar. Esta seria a verdadeira política industrial. Agora, o que temos tido no Brasil nas últimas décadas, não apenas nos últimos anos, como política industrial? De um lado, ajuda tributária, incentivos casuísticos, em resposta a crises conjunturais. E, de outro lado, muito mais grave, o uso do dinheiro do trabalhador brasileiro para promover fusões
entre grandes empresas, construir oligopólios no Brasil, sob o pretexto de transformá-los em campeões mundiais. O discurso é francês, a prática é coreana. E é a prática da antiga Coreia, não da Coreia atual. E aí eu ligo os meus dois temas, de Rondônia e da política industrial, dizendo o seguinte: esses oligopólios no setor de carne, por exemplo, financiados pelo Estado brasileiro, com base nesta ilusão dos campeões, vão chegar lá em Rondônia para comprar os frigoríficos da classe empreendedora emergente e degolar essa cultura empreendedora. Este é o fruto. Este é o fruto do realismo dessa gente, afundados que estão num pragmatismo antipragmático, inteiramente rendidos a um ideário que está sufocando a vitalidade do país. Nós temos que declarar guerra a esse ideário. E não tenhamos qualquer ilusão. E isto aí não é apenas uma concorrência política. Isto é um embate de ideias, de sensibilidades, de emoções, de culturas no nosso país. E o que querem os que governam e tutelam o Brasil é que toda a energia do povo brasileiro seja desviada para o folclore. É a dança, é o subjetivo, é a privatização do sublime, como dizem lá os filósofos descrentes. E a vida institucional do povo brasileiro? E as estruturas? Esta é a nossa tarefa, transformá-las. E para isto vamos ter que organizar uma alternativa clara aos partidos supostamente modernos e ao ideário da Suécia tropical. Não vai ser fácil, porque não há instrumentos livres dos defeitos do país. Nós não podemos jogar esse jogo com as cartas que nós gostaríamos de ter. Nós temos que jogá-la com as cartas que existem. Agora, Ronaldo Macedo vai fazer uma perguntinha e depois a gente vai para o intervalo. Professor, o senhor participou ativamente do movimento dos estudos críticos do direito e tem tido uma reflexão bastante original sobre o sentido do próprio direito, qual deve ser a função do jurista. E muitas vezes, nas suas observações, o que transparece é a ideia de que o jurista é alguém que deve estar engajado na elaboração dos pluralismos alternativos ou, de alguma forma, na elaboração de modelos institucionais alternativos. A minha pergunta isso não transforma o jurista em alguém muito parecido com um policymaker, com uma espécie de engenheiro social? E se não, qual seria a diferença? Ou seja, qual é o papel específico do direito e, portanto, também, eu avanço um pouco a minha pergunta, do ensino jurídico? Qual é o objeto, qual é o métier do jurista? A tarefa principal do jurista é informar a discussão pública sobre as alternativas, sobretudo as alternativas institucionais da sociedade. O direito é a forma institucional da vida de um povo. O direito não diz respeito a juízes, a tribunais, a como decidir os litígios. Isso é um segmento, é um fragmento da verdadeira vocação do direito. Isso tem importância especial para nós, porque nas últimas décadas o debate público no Brasil foi orientado por economistas, em geral, serviço, economistas que se renderam às correntes dominantes do pensamento econômico. E os juristas foram reduzidos a escribas, para dar forma técnica aos planos desta tecnocracia rendida. Eu quero que os juristas brasileiros participem
deste soerguimento do povo brasileiro, pela tarefa específica da imaginação institucional trocada em miúdos. E por que Nós que isso vamos é para um específico? rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o professor Roberto Mangabeira Unga. Voltamos ao último bloco do Roda Viva com o professor e filósofo Roberto Mangabeira Unga. Vamos fazer perguntas curtas e objetivas para todo mundo poder falar. Eu queria saber qual o papel dos pensadores brasileiros na sua elaboração teórica e prática. Pelo que eu li, o senhor fala pouco de autores brasileiros. Sérgio Buarque de Holanda, quase nada. Gilberto Freire, crítico. Celso Furtado, também crítico, as limitações com alguns elogios. Caio Prado, Chico de Oliveira, ou mesmo latino-americanos, Mariátegui, Sarmiento. Qual o papel, na sua elaboração política, professor, e teórica, do pensamento de brasileiros? Minha tese é que, no pensamento, como nas instituições, nós não devemos ser caudatários das tendências dominantes no Atlântico Norte. Agora, especificamente, porque o pensamento, nos centros de referência, embarcou naquilo que, em filosofia, nós chamamos o hegelianismo de direita. É a ideia de que o real é racional. Isto é o que domina. A tentativa de interrogar o Brasil nas diferentes disciplinas das ciências sociais e das humanidades nos obriga a rebelar-nos contra essas tendências dominantes. É isso que eu quero da intelectualidade brasileira. E é uma tarefa não apenas cultural, cognitiva, mas também moral. As qualidades mais importantes de um pensador são as mesmas qualidades de um estadista ou de um cidadão. Tenacidade, coragem, visão e esperança. Conrado, por favor. Professor, o que são regimes alternativos de propriedade privada ao qual o senhor se refere no seu livro A Reinvenção do Livre Comércio? A iniciativa e o acesso aos recursos e a oportunidades da produção podem ser descentralizados de maneiras muito diferentes. Nós podemos ter muitos regimes alternativos de propriedade coexistindo alternativamente na mesma economia de mercado. Nós não temos que fazer de uma única forma de propriedade um fetiche e dizer que a economia de mercado só pode ser organizada assim. Nós podemos ter direitos temporários, direitos fragmentários, direitos condicionais de propriedade. E, com isso, produzir uma descentralização econômica muito maior. Não há essa simples relação inversa entre Estado e mercado. O mercado pode ser imaginado e desenhado de muitas formas diferentes. Sérgio, por favor. Professor, na sua experiência como consultor do governo de Rondônia, está tendo a oportunidade de aplicar suas ideias sobre educação num estado bastante complicado, bastante precário, e como todo o Brasil, onde o policial ganha mais que o professor. Quer dizer, ganha-se mais para punir e vigiar no Brasil do que para educar. Você pode contar um pouco como está sendo essa experiência? Eu sinto que professores têm reagido um pouco às suas ideias, dizendo que as turmas continuam com 45 alunos, o salário é muito baixo, etc. E tal. É evidente que qualquer transformação de paradigma no ensino passa por uma qualificação do professorado, passa por ensino integral.
e passa por turmas menores. Mas nada disto é tão importante quanto o método, o objetivo do ensino. Eu quero um ensino analítico e capacitador. Entendo que em muitas partes do nosso país, o lugar para começar é a escola média, o maior gargalo do nosso ensino. Reunindo na mesma escola média um ensino geral de orientação analítica e um ensino técnico, que em vez de privilegiar apenas ofícios rígidos, como faz o ensino técnico tradicional que copiamos dos alemães, priorize as capacitações práticas flexíveis e genéricas. Mas está dando para fazer isso, Rondônia? Agora, a reforma, como o que se entende por reforma pedagógica, comumente no Brasil, é o Paulo Freire vulgar, é a contextualização. Ensinar o aluno a vincular os problemas do texto à vida cotidiana. Falta o essencial. O essencial é o cultivo das capacitações analíticas e sintéticas que libertaria o povo brasileiro. O que nós temos na nossa cultura é um espontaneísmo inculto, que eu quero ver transformado em flexibilidade preparada. E para isso precisamos de uma revolução no nosso ensino. Professor Macedo, por favor. Professor, na sua opinião, qual foi o sentido mais importante dos estudos críticos do direito, movimento do qual o senhor participou ativamente, e o que aconteceu depois? Qual é a situação atual? O legado mais importante é muito simples. O direito hoje nos Estados Unidos é a única disciplina que não está sob o tacão de uma ortodoxia. E ninguém teria suposto isso possível. Porque o direito nos Estados Unidos é a disciplina mais próxima ao poder. Há hoje um pluralismo que nunca mais cedeu lugar a um ideário dominante. É mais uma experiência que me animou. Harvard, Rondônia, agora vem a tarefa maior do Brasil. Professor do Brasil, Safar, com esse falso realismo, essa tentativa de fazer uma identificação de realismo com prostração. A organização de um eixo alternativo no país é a mensagem principal que eu gostaria de transmitir aos telespectadores nesse programa. Eu gostaria simplesmente de voltar um pouco à questão do Mário Sérgio, porque, de fato, na sua fala dá um pouco a impressão de que o senhor faz uma espécie de terra arrasada da intelectualidade nacional, porque o senhor coloca em duas possibilidades, ou um aventureirismo subjetivista, espontaneísta, como o senhor falou, ou uma cópia de modelos internacionais. Quer dizer, eu gostaria simplesmente de perguntar, mais uma vez, dentro da tradição do pensamento nacional, o senhor não enxerga alguma espécie de via que também tentou fazer o tipo de processo que eu estou dizendo? Quando eu descrevi aquelas tendências racionalizadoras, humanizadoras e escapistas, eu não estava me referindo ao pensamento brasileiro, eu me estava referindo ao pensamento mundial, sobretudo como existe no Atlântico Norte. Mas nós temos um problema que se pode descrever da seguinte forma. O pensamento brasileiro sempre foi mais interessante, mais fértil, quando ele se debruçou sobre o próprio Brasil. E, ao se debruçar sobre o Brasil, ensaiou heresias metodológicas. Como, por exemplo? Ocorreu em muitos dos nossos pensadores, nesses que foram citados e muitos que não foram citados. Eu gostaria de ver aprofundada esta tradição, ou esta antitradição brasileira, em que nós usaríamos a tentativa de compreender o Brasil como uma inspiração para a rebeldia contra as tendências dominantes no pensamento mundial. Não nos apresentaríamos como defensores de meras idiosincrasias
inventadas para tratar de uma realidade local. Ao contrário, utilizaríamos o entendimento da realidade nacional como uma inspiração para pensar o mundo de uma forma diferente. Eu sinto no Brasil uma energia, um afã, um impulso capaz disto. E sinto muito mais agora no povo brasileiro do que nas elites governantes e pensantes do país. Agora, tratemos de traduzir esta rebeldia lá em cima. Eu vou ter que encerrar, lamento muito, Carlos, você não vai poder fazer a sua pergunta, e eu gostaria que o professor Mangabeira Unger fizesse uma última preleção, uma última suas despedidas, à luz da última frase do seu livro O que a Esquerda Deve Propor, que é uma citação do poeta inglês William Blake. Se o tolo persistisse em sua tolice, ele se tornaria sábio. Em que estágio o senhor está nessa frase? Eu gostaria de pensar que eu estou já muito adiantado por força da passagem do tempo na tentativa de persistir na tolice. E cada vez mais convencido de que ou o mundo não merece que nós nos acomodemos a ele, ou ele merece que nós não nos acomodemos a ele. A esperança não é a causa da ação. A esperança é a consequência da ação. É isso que eu proponho a meus concidadãos. Há muitas razões para desencanto. Tratemos de passar pela desilusão da desilusão. Atuando, aprenderemos a esperar. Tá certo. Nós vamos ter que encerrar o programa, infelizmente. Agradeço muito a presença de todos, ao Vladimir Safari, à Carla Gimenez, ao Ronaldo Macedo, ao Sérgio Léo, ao Conrado também e, principalmente, ao professor Roberto Mangabeira Unger. Boa semana a todos. Até a próxima semana.